Quando o cofundador da Crocs viu pela primeira vez um protótipo dos calçados em 2002, a única coisa que ele disse foi: "Isso é feio." Mas de alguma forma, esses calçados feios criaram uma empresa de capital aberto avaliada em bilhões de dólares. Foram usados por celebridades e até mesmo nas passarelas da Semana de Moda de Paris. Então, como 3 fundadores, sem nenhuma experiência anterior no setor de calçados, conseguiram construir uma empresa tão incrivelmente bem-sucedida? Esta é a surpreendente história não contada da Crocs. Em 2002, Lyndon Linden Hanson estava em um momento difícil. Ele dormia no sofá de um amigo após se separar da esposa. Naquele mesmo período também perdeu o emprego de marketing em hardware de computação e sua mãe faleceu de câncer. As dificuldades pareciam não ter fim. George Bodecker e Scott Simmons, amigos de longa data de Linden, percebendo que ele precisava desesperadamente animar-se, organizaram uma viagem de vela pelo Caribe para que Linden pudesse distrair a cabeça. Scott era um inventor de sucesso relativamente reservado e tinha construído uma boa carreira desenvolvendo e patenteando produtos. Na época dessa viagem, ele já estava semi-aposentado aos 48 anos. Durante a viagem, Scott pediu para Linden e George experimentarem um par de tamancos de material emborrachado que ele vinha desenvolvendo, depois de descobrir algo semelhante em uma viagem de negócios ao Canadá. Uma versão inicial do calçado havia sido produzida pela empresa Foam Creations Incorporated, de Quebec. Esses calçados não eram de borracha nem de plástico. Na verdade, eram de uma resina especial que não retinha odor. Era resistente à água, antiderrapante no convés do barco e se moldava muito bem ao pé. O único problema que Scott tinha percebido era a ausência de uma tira de apoio no calcanhar. Então ele mesmo adicionou uma e tinha grandes esperanças de que, depois de encontrar investidores, conseguiria distribuir essa nova versão dos tamancos nos Estados Unidos. Ele mostrou entusiasmado sua criação aos amigos George e Linden, mas, apesar de sua confiança nas vendas, eles estavam céticos. Afinal, o calçado era bem feio. No entanto, após um tempo usando aqueles sapatos incrivelmente leves e confortáveis, os amigos mudaram de ideia. Eles gostaram tanto que decidiram abrir uma empresa juntos. Batizaram a marca de Crocs, pois os crocodilos, assim como esses sapatos, sobrevivem tanto em terra quanto na água. George também tinha uma trajetória de vida notável. Ele teve uma infância difícil, mas ainda menino. Aos 10 anos, começou seu próprio negócio de cortar grama, depois se destacou como atleta estudantil bolsista universitário e mais tarde chegou a ser dono de mais de 100 franquias de Domino's Pizza. A primeira tarefa dessa nova empreitada foi criar um modelo de distribuição para levar aquele estranho calçado canadense aos Estados Unidos. Linden liderou o desenvolvimento do plano de negócios, enquanto Scott aperfeiçoava o produto em si e George aportava uma boa quantia de investimento para começar. Eles se instalaram em um escritório em Boulder, Colorado, e encomendaram seu primeiro lote de calçados do fornecedor. Depois, começaram a pensar em como venderiam aquilo. Pelo menos, eles sabiam que o calçado era útil em convés de barcos. Então, foram a uma feira náutica na Flórida em 2002, acreditando que a novidade e a singularidade do produto chamariam a atenção dos visitantes o suficiente para que, ao experimentarem o sapato, percebessem o quão confortável e prático ele era. A tática foi literalmente jogar o sapato para as pessoas que passavam em frente ao estande. Quando alguém chamava o calçado de feio, eles diziam: apenas experimente. Isso funcionou incrivelmente bem. Teriam vendido cerca de 200 pares de Crocs naquela feira náutica. O que os cofundadores não tinham necessariamente previsto era quantos profissionais de outros setores também acharam o Crocs perfeito. Não só para barcos, mas também para hospitais, cozinhas, restaurantes ou qualquer lugar em que as pessoas passam horas de pé. Naquela altura, os fundadores ainda não tinham ideia de quão grande a empresa se tornaria, mas já começavam a entender que haviam tocado em um ponto cultural sensível e encontrado um nicho de consumo que ainda não fora explorado. A Crocs continuou crescendo em ritmo constante,
apesar de alguns críticos se referirem a ela como uma moda passageira. Muitos acreditavam que um calçado como o Crocs seria apenas uma tendência temporária fadada ao fracasso, mas não fracassou. A Crocs vendeu 76 mil pares de sapatos em 2003 e, entre 2005 e 2006, sua receita aumentou 226%. Um movimento muito inteligente dos fundadores foi adquirir a Foam Creations Incorporated, garantindo os direitos exclusivos ao material de espuma chamado Croslite, do qual o Crocs era feito. Outro passo esperto foi desenvolver um estilo único de distribuição e reposição, algo incomum no mercado de calçados na época. Em vez de os varejistas terem de comprar Crocs em grande quantidade e depois encalhar com pares que não vendessem, eles podiam comprar um mínimo de 24 pares e repor o estoque conforme fosse acabando. Isso reduziu muito o risco para os lojistas e fez com que muitas lojas de diversos tamanhos estocassem os calçados. Mesmo que muita gente não gostasse do Crocs, o fato de ele chamar a atenção fazia com que se falasse muito sobre ele, e essa publicidade acabou sendo valiosa. Com a demanda crescendo rapidamente, em 2006 a Crocs abriu seu capital na bolsa e levantou 239 milhões de dólares, tornando-se a maior oferta pública inicial do setor de calçados até então. Sua avaliação de mercado ficou em pouco mais de $1 bilhão. Embora todo esse crescimento vertiginoso tenha rendido milhões aos fundadores e aos primeiros investidores, foi um grande desafio atender à enorme demanda de expansão. Linden comentou que o ritmo frenético de crescimento teve um custo para todos os fundadores, que trabalhavam sem parar para continuar expandindo. Porém, parece que foi mais pesado para alguns do que para outros, pois mais tarde, em 2006, as coisas ficaram um pouco sombrias. Alguns meses após a abertura de capital, o cofundador George Boedeker, aquele que havia convidado Linden para a viagem de barco que começou tudo, fez uma ligação incomum para seu cunhado. Segundo o depoimento do cunhado à polícia, George disse, e cito, "Vou te enterrar tão fundo que ninguém nunca vai te achar. Vou cortar sua garganta." Cerca de 20 minutos depois, George supostamente apareceu no escritório do cunhado ameaçando partir para a briga. Não está totalmente claro por que George voltou-se contra o cunhado, mas há diversos relatos de comportamento muito instável por parte do cofundador da Crocs nessa época, tanto dentro quanto fora da empresa. Depois de uma série de incidentes controversos, ele foi afastado do conselho de administração da Crocs, o que o deixou ainda mais irritado. Veja, George é uma figura complexa na história da Crocs. Talvez a empresa nem existisse sem ele e sua paixão e gestão nos primeiros anos. Porém, conforme um ex-funcionário teria dito, "Você não quer mencionar o nome George Boedeker no escritório. É uma palavra maldita na Crocs." A empresa passou a se distanciar ao máximo do seu cofundador, especialmente depois que, em 2012, ele foi abordado pela polícia por supostamente dirigir sob a influência de álcool. Consta que George teria insistido que era a namorada dele quem estava ao volante. E essa namorada seria ninguém menos que a popstar Taylor Swift, mesmo não havendo absolutamente ninguém no carro com ele. Ele apenas estava muito bêbado. E, obviamente, isso não pegou bem para a Crocs quando as manchetes começaram a pipocar. Quando George deixou o cargo de CEO, quem o substituiu foi justamente o amigo de Linden que havia o acolhido em seu sofá lá atrás, em sua pior fase, Ron Snyder. Ron é acreditado por ter liderado a Crocs em uma nova era de sucesso. Nos primeiros anos sob sua gestão, a Crocs foi de apenas 2 modelos de sapato para cerca de 250 modelos, e a receita e os valores das ações continuaram a subir. A Crocs também expandiu sua presença internacional. Eles começaram a adquirir empresas relacionadas, como a Jibbitz, que produzia acessórios para personalizar os sapatos Crocs. Além disso, firmaram acordos de licenciamento com Disney e NBA. Naquele ponto, a Crocs parecia imparável. Isso durou até 2007, quando as coisas começaram a mudar. Como muitas outras empresas, a crise financeira de 2008 trouxe grandes desafios. Os consumidores compravam menos e as vendas caíram, derrubando as ações junto. A Crocs anunciou que esperava queda de receita e nos anos seguintes, houve várias rodadas de demissões e dificuldades contínuas no mercado de ações. No meio dessas complicações financeiras, em 2008,
uma empresa chamada Select LLC veio a público acusar a Crocs de violar uma patente de 1999 para um material extremamente semelhante ao Croslite. Além disso, fabricantes de imitações do Crocs alegavam que a Crocs, na verdade, era uma cópia de um sapato italiano lançado muito antes, algo que Scott supostamente sabia. Toda essa especulação de plágio derrubou ainda mais o preço das ações. E mesmo assim, a Crocs continua aqui e está prosperando atualmente. Como ela se recuperou à beira do precipício? Crescimento acelerado pode parecer ótimo à primeira vista, mas para a Crocs era apenas a ponta de um iceberg insustentável. A superexpansão e o excesso de estoque fizeram a empresa praticamente ficar à deriva, como descreveu a Fast Company, de 2008 a 2018. Mas então, de repente, as ações da Crocs começaram a se recuperar. Foi uma combinação de marketing inteligente e do fato de que várias celebridades, como o ator Shia LaBeouf, foram fotografadas usando Crocs. O mais interessante é que a Crocs, em várias ocasiões, tentou designs diferentes, menos feios, para atrair um público mais amplo. Porém, no fim das contas, a empresa percebeu que seu poder talvez residisse mesmo em ser algo que divide opiniões. Ninguém fica neutro com Crocs, você ama ou odeia. Então, a marca passou a divulgar uma mensagem de aceitação, individualidade e criatividade. A diretora de marketing, CMO da Crocs, disse que os fãs veem a marca como algo ousado e único. A Crocs tentou associar-se a uma atitude descolada de não ligar para o que os outros pensam. Combinaram essa mensagem com várias parcerias de celebridades, como Justin Bieber e Post Malone. Também houve uma colaboração com a KFC, incluindo charms em formato de frango frito com cheiro de frango de verdade. A Crocs virou uma espécie de camaleão cultural, capaz de se adaptar a uma ampla variedade de colaborações, desde as mais refinadas e conceituais até as mais bizarras. Grifes de alta costura e marcas como Barneys e Balenciaga notaram a tendência e lançaram linhas de Crocs plataforma personalizadas, que chegaram até as passarelas de Paris e esgotaram em instantes. Basicamente, a estratégia da Crocs de investir agressivamente em colaborações era muito deliberada, focando especialmente em parcerias que gerariam manchetes por serem surpreendentes. Ouvir que a Crocs se uniu a uma marca de cereal matinal ou ser vista nos pés de modelos em desfiles de moda gera publicidade gratuita sem fim. Outro fator enorme para o sucesso da Crocs foi, surpreendentemente, a pandemia. Enquanto a maioria das empresas de vestuário sofreu com a crise, a Crocs prosperou. De fato, 2020 foi o melhor ano da marca até então, impulsionado pela busca das pessoas por conforto em vez de estilo. As vendas dispararam e as ações subiram 300%. Isso também foi facilitado porque a Crocs já vinha focando em tamanhos prioritários, vendas online e tinha fechado muitas lojas físicas caras, concentrando-se mais no comércio eletrônico. Em 2021, a Crocs registrou receita recorde de 2,3 bilhões de dólares. Como fabricante de calçados, um dos maiores desafios da Crocs sempre será a relevância. Toda moda pode ser passageira, mas o Crocs já existe há cerca de 20 anos e é reconhecido no mundo inteiro. Além disso, a marca aparentemente vem faturando mais do que nunca. Nada mal para um produto que até os próprios fundadores achavam feio.